respondendo o Pedro aí sobre inteligência artificial, então, né? Vamos tentar pensar sobre isso. Cara, a primeira coisa é o seguinte, Cláudio. Como é que chamou? Devin, né? Devin. Cara, se a gente olha pelo modelo de monetização dessas ferramentas, Cursor é outro que é importante, né? Se a gente vê pela monetização, a gente já consegue extrair alguns insights. Qual que é o insight que eu quero trazer aqui nesse momento sobre IAs? Usando simplesmente o fato que, por exemplo, Cloud, que seria o modelo mais avançado para desenvolvimento de software, ele cobra aqui $20 por mês. Devin, supostamente faz praticamente tudo por você, né? Você não precisa nem ter o código em si, né? Ele vai se virar com tudo. Então, $500 por mês. Cursor, que é tipo um VS Code, né? Então temos aqui mais outros $20 por mês. ChatGPT, todos esses aí, eles estão com modelos de monetização voltadas para o cliente, certo? Então, quando a publicidade, o marketing das IAs jogam nos influenciadores, nas revistas, escrevem artigos, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando empurrar para a pessoa final. Então, o que é isso aqui, né? É o B2C, né? B2... Um pouquinho mais grosso, para fazer um ponto melhor. B2C. Então, é uma empresa que vende para vários clientes diferentes, né? E o B2B, né? Que seria uma empresa para outra empresa, né? Então a gente vê claramente a parte de inteligência artificial para desenvolvimento de software, eles estão com uma estratégia B2C, né? Porque se fosse B2B, não estaria nas revistas, nos jornais, nos canais do YouTube, tudo tentando fazer com que eu queira usar ferramentas de inteligência artificial para mim ser mais produtivo codando, né? Copilot, todas essas ferramentas de inteligência artificial estão sendo propagandeadas para o usuário final. Se fosse primariamente para as empresas B2B, então, por exemplo, eu trabalho numa empresa de software, né? O meu patrão, ele não está recebendo ofertas da Cloud, do Devin, do Cursor, para implementar as inteligências artificiais dentro da empresa como um todo, né? Então, o marketing é feito para me atingir, eu como desenvolvedor de uma empresa de software, e não para o meu patrão, o dono da empresa de software. Então, isso já diz muita coisa. Diz aonde que eu estou chegando, né? Falando que isso diz muita coisa, mas ainda estou fazendo um salto lógico, né? Então, a primeira coisa que a gente vê com isso é que as empresas querem fazer dinheiro a partir dos desenvolvedores. As empresas de IA, o modelo de negócio delas é ganhar dinheiro em cima dos programadores. Então, se realmente fosse verdade que as IAs vão tomar as vagas, eles não estão fazendo um negócio totalmente errado? Se as IAs são tão poderosas assim que vão fazer todos os códigos, né? São 300% do código das empresas agora vão ser feitas em IA. Por que eles estão querendo que eu contrate eles, né? Eles deviam estar preocupados em fazer o meu patrão contratar. Não que eu aprenda a usar a ferramenta deles, né? O Cursor, ele quer o quê? Quer que eu aprenda a usar o VS Code com um chat Copilot para mim, para ter um suposto aumento de produtividade, né? Então, a gente já vê que nem eles, as empresas aqui donas dessas IAs, nem eles acreditam que uma IA substitui o programador, certo? Se uma empresa de IA
IA que produz código, acreditasse que as IAs vão fazer código elas sozinhas por elas mesmas, elas iam estar preocupadas de vender isso para mim. Né? Então, para mim, isso não faz sentido. Então, já começa aí. As empresas de IA quer mais pessoas. Quanto mais programadores usando IA, melhor para ela. Beleza, esse é o primeiro ponto. Né? A gente pode falar muito sobre isso, né? Mas para resumir, né? Não acho que o IA vai tomar vaga de ninguém. Então, um segundo ponto. Se você vê qual que é o código produzido realmente pelo melhor modelo de desenvolvimento de software, você vai ver que ele não faz sozinho. Né? Muito se fala aí do vibe coding, né? Que é você não vai nem olhando no código, você vai só escrevendo, pedindo para ele fazer aquela coisa lá e o negócio vai se virando. Né? Você vê o quê? Você vê um código que tem brecha de segurança, você vê um código que chega a um certo tamanho, uma certa maturidade do código, e a IA para de conseguir evoluir esse código, ou seja, ter um teto. Por exemplo, eu, como programador, eu consigo trabalhar num sistema que tem 100 mil linhas de código, 1 milhão de linhas de código. Agora, a IA, hoje, ela demonstra claramente que ela não consegue trabalhar num repositório tão extenso, com tanto código, certo? Não consegue. O que a IA consegue perfeitamente? Fazer o joguinho do Flappy Bird, fazer uma calculadora, fazer uma landing page. Landing page, isso é um negócio poderoso. Então, assim, se você hoje está achando que a sua habilidade de HTML e CSS é suficiente, você vai vender sites porque você sabe montar a aparência de uma página. Não. Isso realmente você vai ficar por fora, porque nesse ponto eu concedo que IAs, né, de forma geral, pode ser que roube aí a vaga de quem não é programador, a vaga de quem só sabe fazer página. Se você só sabe fazer página, aí você está um pouco apertado mesmo. Porém, isso aí é minoria no mercado, né? Então já não tem tanta vaga para isso. Onde que você vai encontrar vaga para isso? Agência de publicidade, coisas assim que não são, ou freelas, né? Coisas assim que não são a natureza do trabalho de uma empresa de software realmente, uma fábrica de software. A fábrica de software está fazendo aí coisas mais específicas de programação, né? Então não, né? A tecnologia não é boa. O terceiro ponto, né? Então, primeira coisa, nem eles acreditam que as IAs sejam competentes como programadores. Pelo menos não a curto prazo. 5 anos, 10 anos. Talvez daqui 15 anos. Né? Mas não é, vou afirmar categoricamente, não é utilizando a tecnologia inovadora do ChatGPT. ChatGPT é uma grande tecnologia. LLM, Large Language Models. Excelente categoria de software. Muito útil. Né? Mas para quê? Para criar um texto a partir de uma base, né? De um modelo, de uma base de dados, vamos dizer assim. Né? Porém, não para criar um sistema complexo, um sistema que você precisa raciocinar para você poder conseguir construir aquilo. Né? Então, vai precisar vir um novo produto que seja melhor, de alguma forma, que seja diferente dos LLMs. Pode ser uma coisa até que lembra LLM, né? Mas não é necessariamente LLMs, certo? Então, assim, a gente, nem como tecnologia a gente chegou lá, certo? Então não tem como pensar que o ano que vem está pronto, não, no próximo ano. E vamos lá, mais um ponto. Mesmo que fosse, hoje, o ChatGPT, o que eles têm de assinatura de pessoas que pagam mensalmente por eles, não paga os custos operacionais deles. Eles gastam mais, eles precisam de dinheiro investido. Eles não são lucrativos, certo? Então, por quê? A gente não tem uma capacidade, eletricidade. IAs precisam de muita eletricidade. E eletricidade é caro, certo? Então tem esse ponto também. É caro. GPUs. Não existe placa de vídeo suficiente para, se amanhã, daqui 5 anos,
falar que não, agora vamos substituir tudo, todos os programadores, né? Então, o que vai precisar? Vai precisar aí de uma quantidade de GPU absurda, né? Não existe uma quantidade de GPU hoje e a gente vê na perspectiva futura, não vai ter também, porque produção de placas, né, tanto seja de processador, GPU e tal, leva um tempo para você poder conseguir construir isso, certo? E esse tempo a gente consegue planejar. Então, assim, a gente tem uma ideia de quantas placas de vídeo a gente vai conseguir construir nos próximos 5 anos. Não é suficiente, certo? Então, se você pegar todas as placas de vídeo que a gente ainda vai criar para os próximos anos, não é suficiente para suprir essa suposta demanda toda que vai existir por IAs, para codar sozinho. Tá? Então, é isso. A tecnologia não está pronta e a gente não tem material, né? Infraestrutura hardware, a gente não tem hardware, a gente não tem eletricidade suficiente. Se vocês pararem para ver, as empresas de IA já usam mais eletricidade do que uma cidade inteira, certo? Então, né, a gente não tem eletricidade suficiente para isso. E a mesma coisa de construir novas placas de vídeo, a gente também tem que construir novas usinas de eletricidade. E, né, de novo, a gente consegue prever quantas usinas de eletricidade a gente vai conseguir construir nos próximos anos. Então, a capacidade que a gente tem de aumentar a quantidade de eletricidade que existe no mundo também é insuficiente. Não tem a quantidade de eletricidade total no mundo que precisa para que a gente pudesse alimentar essa suposta grande demanda por IaaS, certo? Então, relaxem, galera. Relaxa e goza. É isso aí. Podem ficar tranquilos aí que IA não é um negócio que vai te atrapalhar, não. E um ponto para motivar, agora uma motivação. Mesmo que daqui 5 anos as IAs sejam capazes realmente de construir coisas por si mesmas, ainda assim vai ter que ter um operador, né? Até porque por mais que, por exemplo, a gente olha no passado, não existia indústrias, aí depois começou a ter as máquinas, os robôs, só que tinha que ter alguém pilotando ele. Hoje em dia, a maior parte das fábricas novas já precisa de quase pessoa nenhuma. Os robôs fazem praticamente tudo, né? Esse processo pode passar por aqui, né? Só que primeira coisa que vai acontecer? Vai ter que ter os pilotos. Da mesma forma que antigamente tinha os operadores das máquinas, né? Vai ter, se a gente chegar num ponto de IAs codarem muito bem, vai ter que ter ainda uma pessoa para pilotar aquela máquina de codar, certo? E quem é que vai pilotar bem uma máquina dessa? Raciocina. Uma máquina de criar código. Quem vai ter mais capacidade para pilotar essa máquina? Por exemplo, que eu programo profissionalmente, comecei a aprender programação há uns 15 anos, sei lá quanto tempo, 7 anos de trabalho profissional, né? Ou, por exemplo, a minha mãe, né? Ou então um primo. Uma pessoa que, sei lá, um vendedor de loja, uma pessoa que nunca passou ali por dentro da computação, que não tem intimidade com computação, não faz ideia de como que é um código. Pior ainda, o que é um código bom, o que é um código ruim. Não sabe olhar o resultado de um sistema e você fazer uma revisão naquilo. Não sabe aonde olhar para ver se uma coisa está boa, se está ruim. Quem é que vai fazer melhor? Você que está estudando computação hoje, né? Ou o cara que está fazendo, uma menina que está fazendo dancinha no TikTok hoje, fazendo todas as trends, né? A única coisa que ela sabe sobre computação é deslizar o dedo. Né? Quem é que vai fazer melhor? Você, né? Ou a pessoa que não está se preparando? Você que está estudando hoje ou a pessoa que está coçando a barriga agora? Né? Então, fica aí de motivação. Porque eu sinto, na época que eu estava aprendendo, outra coisa, né? Vamos desenhar uma coisinha aqui. O mundo inteiro... Aliás, vamos fazer assim, né? O mundo inteiro tem ondas, né? Então, por exemplo, esse aqui seria a onda dos devs. Então... Vamos falar aí que eu, por exemplo, eu entrei aqui nisso aqui, né? Nessa época aqui.
Então eu surfei aí a onda dos devs, né? E você tá entrando aqui, às vezes tá meio assim, né? Não tá tendo muita vaga. Às vezes você fica tipo assim, e aí, né? Então, entrou atrasado para a onda dos devs. Vamos falar aqui, ó. Que aqui antes teve outras bolhas, né? Onda da programação anos 2000. Né? A bolha do... Eu esqueci como que é o nome, isso aqui, bolha do milênio. Não lembro, né? Mas teve uma bolha. Enfim, tem gente que entrou adiantado, atrasado. Então, assim, você entrou atrasado para a onda dos devs, porém, o que acontece? Porém, você está adiantado para a próxima onda. Então, às vezes você sente, né, que, poxa vida, se eu tivesse começado a estudar programação 5 anos atrás, né, ia estar muito melhor. Mas não pensa isso. Você está adiantado para você surfar toda uma onda que ainda vai chegar, né? Pode ser que seja uma onda aqui, ó, onda das IAs, né? Onda das IAs que codam. Então, a dica do dia é essa daí. Continue se especializando. Você vai ter lugar garantido para caso que... Eu ainda tô colocando, né? Se realmente as IAs chegarem nesse ponto aí tão maravilhoso que todo mundo tá tentando fazer com que seja, né? Então, caso ainda... Independente... E se não acontecer as IAs, vai ser outra coisa que vai gerar uma nova demanda absurda por programação, né? Então, vocês estão adiantados para alguma onda que vai vir na frente, certo? Então, fiquem tranquilo aí que vai dar tudo certo, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui e ler o chat, né? Acho que eu fiquei umas meia hora falando, né? Não estou conseguindo acompanhar o mercado. Cada dia que lança algo novo, tento dominar. E quando consigo êxito, aquilo que eu aprendi ou muda drasticamente ou fica obsoleto. Alguma dica? Cara, primeira ideia, né? Se você tem os fundamentos, você sabe resolver problemas, cara, você não precisa preocupar aí com a novidade do mercado, né? Então, por exemplo, surgiu aí a onda do Next.js. Cara, eu não me preocupei em aprender exatamente Next.js. Por que não? Porque eu tenho o fundamento de como a web funciona. Eu faço uma ideia do qual o problema o Next.js resolve. Então, assim, eu não precisei passar 100 horas compreendendo a fundo, praticando o Next.js, né? Eu gastei ali 2 horas, 5 horas compreendendo por que o Next.js está sendo usado, por que ele resolve o problema de uma forma boa, né? Uma visão geral aí sobre isso, mas eu não preciso de fato aí perder tempo igual para você poder dominar aquilo, né? O gato tá fazendo arte aqui. Enfim, você precisa aprender a separar o ruído, né? Basicamente é isso que eu tenho a dizer. O mundo tem muito ruído para tirar nossa concentração, certo? Então, tenta focar aí no que de fato resolve o problema. Então, o que seria fundamentos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse curso da ciência da computação. Isso seria fundamentos da computação, né? Então, você tem a compreensão aqui, por exemplo, de matemática discreta. Se você sabe matemática discreta, não vai ter um único algoritmo, estrutura de dados, que você não vai conseguir... Algoritmos em grafos, né? LeetCode. LeetCode. Se você sabe matemática discreta, você vai conseguir resolver qualquer um dos problemas do LeetCode, certo? LeetCode se torna fácil se você sabe matemática discreta. Simples assim. Então, fundamentos, né? Então, basicamente é isso. Cara, toma cuidado com o ruído, né? Eu não entendo exatamente qual que é sua realidade, né? Então eu não sei que tipo de coisa que você estudou, que ficou obsoleto, né? Mas... E o Almir Bispo comentou aí, né? Faça seu próprio emprego. Isso é uma ótima também, né? Não é uma coisa que é acessível para todo mundo, porque exige alguma habilidade horizontal, exige uma gama horizontal de habilidades, né? Você vai ter que saber
aí se portar como empreendedor, vendedor, administrador, são muito mais habilidades do que simplesmente programar. Mas é uma coisa aí muito boa. Se você faz um software, né? Você tem vários clientes, todo mundo te paga uma mensalidade, cara, você vai estar tranquilo, né? Enfim.